Beleza, começou a gravação. Bom, vamos lá. Então tá, na aula de hoje eu queria dar a última aula sobre os modelos efetivos, tá? Aí na aula que vem eu vou pegar o modelo BHZ, que eu vou tentar apresentar um pouquinho dele hoje, e a gente vai trabalhar o modelo BHZ para investigar as transições de fase topológica, tal. Vou passar uns exercícios para vocês diagonalizarem esse modelo e calcularem algumas coisas com ele. Antes disso, então, vamos fazer a última etapa aqui dessa descrição de modelos. E para isso, bom, a gente começou a ver o modelo do grafeno e ficou faltando, para finalizar o modelo do grafeno, ficou faltando incluir aquela operação de simetria time reversal vezes inversão, né? Então, eu queria rapidamente falar dessa simetria, que eu passei na lista para vocês, mas eu vou apresentar um pedacinho dela aqui e vou deixar o resto da lista para vocês fazerem, tá? Compartilhar a tela, né? Aqui. São aquelas notas das aulas anteriores. E, bom, aqui a gente tem as funções de onda que a gente viu para o grafeno, né? Combinações lineares dos orbitais PZ, com as fases de Bloch indicadas aqui para a função de onda do tipo A, e a do tipo B aqui embaixo está um pouco mais claro, está resumido, né? E aí o que eu pedi para vocês era achar a representação da operação que está faltando aqui, que é a operação time reversal vezes inversão. Eu vou fazer isso separado aqui das notas de aula. Só vou precisar para isso lembrar destas funções de base aqui, né? Então a função de base A é essa que tem a fase E φ, E menos I φ do lado direito. A função de onda B é a que tem a fase do lado esquerdo e o I multiplicado. Então vamos copiar isso para cá e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para calcular as operações de simetria do mirror e do C3, só aplicar agora para time reversal. Time reversal vezes inversão. Então vou colocar aqui, ó. Vou chamar isso de IT. Então vamos lá. A função de onda A é aquela que a gente tem o hexágono e as fases da combinação linear estão assim. E a função de onda B tem o I aqui, e aí θ, e a menos I θ. Essas são as duas funções de onda. Bom, a gente já viu que, então, a inversão ela atua levando R em menos R e time reversal não faz nada. Perdão, inversão leva R em menos R e K em menos K. Time reversal não faz nada com R, mas leva K em menos K, além de fazer aquela conjugação complexa, né? Certo? Então, esse é o resuminho dessas ações aqui no espaço R e no espaço K. Disso daqui vocês devem... o Emanuel já falou que calculou aí a representação dessas operações no espaço R e no espaço K. Eu quero falar da representação no espaço de Hilbert, só para a gente fechar essa discussão. Então, essa operação composta, a gente tem que entender, então, o que acontece com o espaço de Hilbert quando a gente faz a composição de IT atuando em A. O que isso vai fazer? Bom, veja, a inversão vai pegar esta fase que está aqui, vai trazer para cá, né? Leva R em menos R. Time reversal time reversal não vai fazer nada com R, mas vai tomar o complexo conjugado.
né? Então, é trocar I por menos I. Então, e mesma coisa para as outras fases. Então, se a gente atuar aqui, a gente vai obter aqui o hexágono, separar um pouquinho. Então, vamos fazer uma por uma. Aqui é 1, a inversão vai trazer para cá, e time reversal vai fazer o complexo conjugado, que a gente está atuando no espaço real aqui, basicamente, né? Então, como 1, complexo conjugado de 1 é 1, então aqui fica 1. Este cara vem para cá, e pela inversão, e o complexo conjugado do time reversal troca o sinal da fase, e este cara vem para cá, pela inversão, e o time reversal troca o sinal da fase. Aí, comparando isso que a gente obteve com a função de onda do tipo B, a gente vê que isso daqui é menos IB. Certo? Essa é a brincadeira. Essa representação das fases, né, ela é muito prática. Não é sempre que é tão fácil assim, tá? Quando você tem cristais mais complicados, aqui é tudo PZ, então eu nem coloco os orbitais PZs aqui, porque não precisa, porque é tudo igual. Mas quando você tem cristais onde os orbitais da combinação linear são misturados, tem PZ, S, PX, PY, D, aí você tem que ver o que as operações de simetria fazem nos orbitais também, né? Porque, por exemplo, se fosse a operação mirror Z, né, espelho em Z, iria trocar o sinal do orbital PZ. Isso aqui a gente não está se preocupando porque as operações que a gente está trabalhando não fazem nada no orbital PZ, então, né, nesta representação a gente ignora completamente o orbital PZ e olha só para a ação das operações nas fases. É suficiente aqui. Ok. E você faz a mesma coisa para IT atuando em B. Vou deixar para vocês, fazendo o mesmo procedimento, vocês vão encontrar isso aqui é menos IA. Ok? Certo. Disso daqui, então, vocês tiram já de imediato que a matriz da representação no espaço de Hilbert da operação composta IT é simplesmente 0 menos I 0 ou menos I sigma x. Então, esta é a matriz de representação. Ok? É bem simples, né? A implementação disso... Bom, alguma dúvida aqui? Não. A implementação disso, eu devia ter deixado separado aqui, acabei entregando, não sei se vocês viram o código aí, que faz parte da lista. Acho que não mostrou nada, não. Eu vou deixar vocês fazerem a implementação, sofrerem um pouco, só vou mostrar aqui o hamiltoniano final. Tá aqui, ó. O hamiltoniano final vai ter esta cara aqui, que o QSIM vai retornar para a gente, já vou discutir ela. E é mais prático se a gente usar o SymPy para substituir os símbolos C0, C1, C2 por símbolos que façam mais sentido. Aí o modelo fica com esta forma. Deixa eu só fazer uma modificação aqui, vou ter que rodar para fazer. Aqui. Bom, o que a gente tem aqui neste hamiltoniano? Primeiro, em que base que esse cara está escrito, né? Lembra que eu mencionei na aula passada que quando você faz... Aqui tem spin, né? Esse é o caso com spin já. Então, para você incluir o spin, você tem que fazer o produto tensorial com a base de spin. Aqui eu fiz o produto sempre na forma... Vou pôr aqui no tablet. Eu sempre fiz na forma spin... subespaço de spin vezes subespaço orbital. O que implica que esse meu hamiltoniano ele está escrito na base A-up, B-up, A-down, B-down. Certo? Então, isso aqui significa que fixa o spin, varia o orbital. Então, spin up varia o orbital. Depois, para o próximo spin,
varia o orbital de novo. Spin down, varia o orbital. E claro, as linhas seguem a mesma ordem. Então você tem basicamente dois blocos, né? Pode pensar que você tem dois blocos aqui nessa matriz. Aqui seria o bloco do spin up e aqui seria o bloco do spin down, certo? E este elemento aqui está acoplando os blocos. Ok? Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Eu não cheguei a comparar esse resultado com a literatura. Eu fiz isso daqui para a aula de vocês. Eu estou achando estranho agora que eu estou olhando. Quero só confirmar que eu não errei nada na elaboração. Deixa eu pegar um artigo aqui que eu sei que tem o modelo correto. Aqui. Só um segundinho, que o modelo não está escrito igual ao meu, só quero conferir se não tem nenhum sinal errado aqui na minha brincadeira. Tá certo, tá certo. Achei engraçado os sinais aí, mas foi só impressão, perdão. Tá certo esse modelo aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeiro, com relação ao modelo do grafeno original, né? O grafeno original a gente estaria olhando só para o bloco de spin-up, por exemplo, né? Você tem o bloco de spin-up e o bloco de spin-down, e a princípio eles são iguais, porque quando você não tinha spin, né, tanto faz qual spin você estava olhando. Então, se a gente olhar para este bloco aqui de cima, o que a gente vê que a gente tem aqui a velocidade de Fermi, né, o termo tradicional, H/VF, que eu chamei de HVF aqui na simplificação aqui do SimPy. Kx sigma x mais ky sigma y. Tá? Se você olhar para esses dois caras aqui, você vê que esse Kx está multiplicando uma matriz tipo sigma x e o ky multiplicando uma matriz tipo sigma y. Né? Ok. O que tem de novo é esse lambda aí. E aqui embaixo é mais ou menos a mesma coisa. Tem o Kx sigma x, ky sigma y e o lambda i, que está aparecendo aqui também. E tem esse termo que está misturando os blocos. Esse termo que mistura os blocos, eu vou dizer para vocês que ele é pequeno. E eu vou colocar ele igual a zero. Por isso que eu rodei ele de novo. Vamos ignorar ele por enquanto, para focar só no que importa. Aqui, tá? Então, eu zerei ele aqui, para a gente focar no que importa, que são esses dois blocos. Se olhar aqui para o hamiltoniano original, esse aqui é o que o Q-sim retornou para a gente. Perceba que a diagonal principal aqui, ela era C0, C1, C1, C0. E aqui eu identifiquei manualmente que o C0 eu chamei de lambda i e o C1 eu chamei de menos C0. Isso daqui já é um pouco de interpretação. Por quê? Porque a princípio o C0 é diferente do C1, por simetria. Lembra que o Q-sim retorna tudo que é garantido por simetria. Então, este C0 tem que ser igual a esse C0 por simetria, e o C1 tem que ser igual ao C1. Mas não há nenhuma relação entre C0 e C1 definida por simetria. Então, ao dizer que o C1 igual a menos C0, eu estou basicamente escolhendo a minha referência de energia. Perceba que se eu colocar, pega esse aqui de cima como referência, que se eu pegar e colocar K igual a zero, a minha matriz vai ficar perfeitamente diagonal, né? C0, C1, C1, C0. Agora, se eu quiser escolher o meu zero de energia como sendo alguma coisa que fica no meio do caminho entre C0 e C1, então imagina que eu tenho um nível de energia em K igual a zero, né? Eu vou ter duas energias em C0
e duas energias em C1, né? C0, C0, C1, C1. O que eu estou fazendo aqui é escolhendo aonde eu quero colocar o zero de energia. Então, no caso, eu escolhi o zero no meio do caminho. Então, eu quero que o E igual a zero seja aqui, né? Esse gráfico aqui é a energia. Então, ao fazer esta escolha de E igual a zero, naturalmente você vê que o C1 é menos o C0, certo? Então, essa escolha aqui ela não é tão arbitrária, é simplesmente uma consideração de que o zero de energia está entre esses dois valores aqui, para simplificar um pouco a newtoniana, tá? E aí sim, eu chamo esse C0 de lambda aí, já vou falar por que eu dei esse nome, e aí, consequentemente, o C1 é menos lambda aí, ok? O C2 eu chamei de H barra VF, que eu sei que esse cara aqui é a velocidade de Fermi tradicional do grafeno, e o C3 que eu estou optando em colocar igual a zero, porque eu sei que ele é muito pequeno e eu posso, a princípio, jogar fora, tá? Então, o C3 aqui é um pouco mais difícil de justificar. Bom, certo. Eu passei aquele outro paper para vocês que fala um pouco do... Só colocar de lado essa tela aqui. Eu passei aquele paper para vocês que fala do modelo KP também, né? Então, para você interpretar o significado desses termos, veja, isso aqui é o que o Q-sim te dá por simetria, mas a interpretação dele vem depois disso, né? Então, para identificar o significado dos termos, você precisa associar esses elementos de matriz com um modelo KP, né? Então, o KP complementa isso para a gente. Aquele paper da Wurtzita, que eu falei para vocês lerem o apêndice A, é o que ajudaria vocês a entender esses termos. Aqui eu vou fazer um breve resumo. O que você pode perceber aqui é que esse lambda I depende de spin, né? Porque não por causa dessa troca de sinal aqui, mas por causa dessa troca de sinal. Lembra que... Bom, aqui eu devia ter deixado aqui na outra página. Lembra que aqui eu tenho AB up e aqui eu tenho AB down. Então, deste bloco para esse, o spin trocou de sinal. E aqui eu tinha lambda menos lambda e aqui menos lambda lambda. Então, basicamente, esse cara aqui, esse lambda aí, ele é, digamos, ele é um termo que é proporcional ao spin sigma z, tá? E ele também depende da parte orbital. Em vez de sigma z, vamos chamar de sz, para representar o spin, tá? Mas ele também depende da subrede, né? Dos orbitais A e B. O orbital A, ele é positivo, o orbital B é negativo, e aqui o oposto. Então, ele depende também do sigma z, que é a base orbital AB. Tá? Então, ele depende, veja que o sinal que aparece aqui na frente é um produto, digamos, do orbital com o spin. Vamos falar que o A é mais, o spin up é mais, o B é menos, né? E spin down é menos. Então aqui fica mais com mais, dá mais. Aqui fica menos com mais, dá menos. Aqui fica mais com menos, dá menos. E aqui fica menos com menos, dá menos. Então você vê que o sinal que multiplica o lambda i vai com esse produto aqui. Sigma z, representando o sinal do spin. SZ, com o sinal do spin. E sigma z, representando o sinal do orbital. Sacaram? Bom, o que isso quer dizer para a gente? O fato de ter um spin sigma z aqui significa que este termo está vindo do spin órbita, né? Então, lembra que no modelo KP, o nosso hamiltoniano, ele era P² sobre 2m mais V mais H barra sobre M, K escalar P. E aí tem os termos de spin órbita, são dois termos de spin órbita. O pré-fator eu nunca lembro de cabeça, porque tem
depois eu olho sempre, vou deixar o pré-fator aqui resumido. E aí você tem um termo que é o gradiente de V, produto vetorial com operador P, escalar sigma. Esse é o termo de K igual a zero. E você tem o termo que é quase igual, que é o gradiente de V, produto vetorial com K, escalar sigma. Ok? Bom, então o que a gente interpreta aqui? Primeiro, veja que aqui eu tenho a velocidade de Fermi, ela é linear em K. Então, se é linear em K, ou veio do Kp, ou veio deste termo, porque tem que ser linear em K, então tem que vir daqui ou daqui. Mas ela não depende de spin, né? Veja que para o bloco de spin up é igualzinho para o bloco de spin down. Então, se não tem dependência em spin, deve ter vindo daqui. Então, de fato, esse H barra VF é basicamente é proporcional, né? Vamos pôr assim. Não vou colocar a expressão exata. O H barra VF é proporcional ao elemento de matriz AAP, H barra sobre MP, BAP, e a mesma coisa para o down. Então, a origem desse termo é esse daqui. Tá? Para up e para down dá na mesma, né? Você vê que para up e para down dá na mesma se você aplicar a operação time reversal, que troca o sinal de spin e troca o sinal de P, né? E aí você, manipulando um pouquinho a expressão, dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer com calma, mas você vê que para spin up e spin down dá na mesma, mas essa manipulação de simetria é o que sim já fez. Então, uma vez que o que sim falou para vocês que esse C2 é igual a esse, só precisa identificar um dos elementos de matriz. Tá? Já resolveu a parte de simetria. Por outro lado, vamos lá, o lambda aí, então, ele é um termo que não depende de K, mas depende de spin. Então, ele tem que ter vindo deste termo aqui. Ó. Ele é um elemento de matriz deste objeto aqui. E vamos olhar um pouquinho para a cara desse objeto. Então, só para esclarecer, então, ele veio do elemento de matriz deste cara aqui. E, claro, como ele depende de spin Z, aqui, desculpa, para ficar compatível com a notação ali em cima, eu tinha que ter chamado de S. Estou usando sigma para a parte orbital e S para o spin, né? Então aqui é S. Então, como ele é proporcional ao spin Z, eu vou pegar aqui a componente Z deste produto escalar, vetorial, perdão. Então é gradiente de V, vetor P, componente Z. Isso vai dar a derivada de V com relação a x vezes PY menos a derivada de V com relação a y vezes px. Certo? Bom, o que isso diz para a gente? A gente precisa entender aqui, para entender o que significa esse elemento de matriz. Bom, lembra que este elemento de matriz aqui, ele está na diagonal, né? Então, o que me interessa aqui vai ser elementos de matriz do tipo A vezes esses caras aqui, e B vezes esses caras. Só a parte orbital, né? Posso esquecer a parte de spin aqui, que a parte de spin a gente já fatorou. Então, os elementos de matriz que dão o lambda I, eles vêm desses caras aqui. Se a gente olhar para a simetria do grupo, ali no site do WebQC, a gente está no grupo C3V, né? C3V, né? Estamos no C3V. Isso? E aí o interessante aqui é a gente identificar qual é a representação, né? Qual é a representação aqui que caracteriza as nossas funções de base, né? Então, para isso, veja que a gente precisa olhar para o traço das operações de simetria C3 e sigma V.
A gente já tem elas aqui no espaço de Hilbert, né? Que é o que está aqui em cima. Então, veja que o traço do mirror é 0. Se o traço é 0, quer dizer que pode ser a representação E ou pode ser a soma de A1 e A2. O traço da identidade é 2, né? Então, ou é E ou é a soma desses dois aqui. Vai dar 2, né? O mirror, então, é 0. Então, pode ser de fato, pode ser essa soma, pode ser esse cara. E aí sobra o C3. O traço do C3, aí bom, tem que fazer a conta, vai dar 2 vezes o cosseno de θ. E, nesse caso, 2 vezes o cosseno de θ vai dar menos 1, porque o θ é 2π sobre 3. Se fizerem a conta, vai dar menos 1. Então, a gente vê que este cara aqui se transforma perante a IREP E. Certo? E as nossas operações, a gente pode olhar também aqui para os elementos de matriz. Este objeto aqui, ó, VXPY menos VYPX, se transforma perante qual representação? Né? Para entender esta representação, esse objeto, você teria que fazer as operações de simetria, ver como que as derivadas e os momentos se transformam perante as operações de simetria, ou você tem uma regra mnemônica, que é olhar para esta tabela aqui. Então, aqui a gente vê que, bom, Vx se transforma como x, tá? Para todos os efeitos, o V se transforma perante a representação simétrica, porque o potencial tem que ser simétrico perante o grupo, né? E a derivada com relação a x tem que se transformar de acordo com o vetor x, e o py se transforma de acordo com y, né? Então, este objeto composto também se transforma perante a representação E. Por outro lado, se eu olhar para o K escalar P, cada P, né, Px, Py, Pz, aqui é só Px, Py, ele se transforma perante só o X ou só o Y, mas tecnicamente se transforma de acordo com E também, né? O par Px, Py está aqui, né? Se transforma de acordo com este objeto. Estes caras aqui, na verdade, eles se transformam de acordo com as rotações Rx e Ry, que é basicamente, essas rotações são as operações de momento angular, basicamente, né? Que é semelhante ao que a gente tem aqui. XPY menos YPX é equivalente às rotações. Perdão, desculpa, deixa eu voltar atrás. Se transforma de acordo com RZ, né? Que é a rotação, que é a combinação XPY menos YPX. Então se transforma de acordo com RZ. Ok. E aí a gente pode olhar para aquela tabela de multiplicação das IREPs, porque agora a gente sabe aqui que a gente tem uma IREP que pertence a E, outra IREP que pertence a E, e a gente tem um objeto aqui que pertence a A2, certo? Que é a rotação RZ. RZ é a rotação, é como se fosse um momento angular na direção Z, de novo, né? Que é um momento angular na direção Z, é XPY menos YPX, que é basicamente o que a gente tem aqui, né? Aqui é derivada, mas é equivalente, se transforma do mesmo jeito que x. Então, isso daqui é o RZ. Tá? Bom, se a gente fizer, como é que a gente faz esse produto aqui? Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente está fazendo o produto das 3 operações de simetria, e eu posso fazer a composição delas, né? Então, por exemplo, E com A2 dá E. Então, né? Este com esse dá E, e depois eu faço E com E, e E com E vai dar A1 mais A2 mais Z. Então, este produto aqui está dando A1 mais A2 mais E. E a gente discutiu nas aulas anteriores que o elemento de matriz vai ser finito se contiver a representação trivial do grupo. E nesse caso, contém. Está aqui. É o A1. Então, esse elemento de matriz é finito, pode ser finito a princípio. A mesma coisa para o de cima. Uma outra forma mais fácil de fazer isso é você fazer o produto do Bra e do Cat. Então, aqui, se eu pegar o Bra e o Cat, esquecer quem é esse cara aqui, né? Vamos chamar a representação do operador, eu vou chamar de gama, que eu não sei o que é. Né? Mas esse produto aqui eu sei que vai ser E com gama com E.
E eu posso fazer ele na ordem que eu quiser. Então, se eu fizer E com E vai dar A1 mais A2 mais o próprio E. E depois eu tenho que fazer o produto disso com gama, que é a representação do operador. Dá para mostrar também pelas regras de seleção que, basicamente, se eu fizer o produto de E com E, o elemento de matriz vai ser finito se contiver a representação do operador dentro dela. Tá? Então, a operação bracket deu A1, A2 e E. A representação do operador é o A2. O A2 está contido na multiplicação do bracket? Tá, né? A2 está aqui. Então eu posso, é muito mais fácil olhar para essa tabela de multiplicação se eu pensar nas linhas como sendo o bra, nas colunas como sendo o cat. Então nesse caso é fácil, né? E com E. Então o bracket está aqui. Aí eu olho neste resultado do bracket, a representação do operador está aqui, né, do elemento de matriz do operador. Então, meu operador é A2, ele está aqui entre o bra e cat, portanto, esse elemento de matriz pode ser finito. Tá? Posso fazer isso para qualquer elemento de matriz que a gente tem essa interpretação das regras de seleção. Só que isso não diz para a gente uma coisa importante, que está implícita aqui, que é o fato do elemento de matriz do A ser menos o elemento de matriz do B. Né? Isso está aparecendo aqui. Se eu pegar o mesmo spin, ó, lambda I e menos lambda I. Daqui para cá eu só troquei A por B. Só voltar aqui na nossa matriz, né? Estou pegando aqui, eu tenho o lambda I, aqui eu tenho menos lambda I. Então o que está mudando daqui para cá eu estou trocando. Desculpa, fiz alguma coisa errada aqui, né? É A, B. Aqui é A de novo, né? Tá certo? Não, na verdade que são iguais, né? Quando eu vou do A para o B, perdão, me confundi aqui. Olhar do primeiro para o último. A gente já viu que quando eu troco de spin, troca de sinal, né? Então, quando eu vou daqui, esse lambda i para esse menos lambda i, eu estou fazendo, comparando a up com a down, e aí trocou de sinal por causa do spin. Agora, quando eu vou daqui para cá, né, esse para esse, trocou de sinal só por causa da troca de A por B. Né? Quando eu vou desse para esse, trocou de sinal por causa do spin e trocou de sinal por causa do B. Então, quando eu troco A por B, troco o sinal. Então, quando eu vou daqui para cá, troco o sinal. Como que eu faço essa demonstração? Né? Como é que eu sei que troca o sinal? Bom, eu posso confiar no QSIM, que ele já fez isso para a gente, ou eu posso pegar alguma das operações de simetria que troca A por B e ver o que acontece. A mais fácil aqui seria acho que time reversal vezes inversão. Né? Por quê? O que a gente sabe? A gente já sabe que time reversal vezes inversão leva a em... Bom, deixa eu ver se tem alguma mais fácil aqui. Olhar para o mirror aqui. O mirror também envolve I, né? Não tem jeito. Então, acho que o mais fácil é olhar, de fato, time reversal vezes inversão. A gente sabe que time reversal vezes inversão leva A em B e introduz uma fase menos I. Né? Então, se eu pegar esses elementos de matriz aqui, por exemplo, este daqui do lado, vou trocar de cor um pouquinho, e colocar operadores time reversal vezes inversão aqui, né? Coloco eles... vou chamar de R a operação composta por TI. Então, eu posso pegar este cara aqui e escrever como sendo A R-1R, atuando aí no operador VXPY menos VY VX, e de novo R-1R atuando em B. Então, a gente sabe que R em B vai dar A... Perdão, aqui era A também, né? A gente sabe que R em A vai dar A e vai introduzir um menos I. Aqui também, né? R menos 1 em A vai dar B e vai introduzir o menos 1
mas como é um cat, tem que tomar menos i, né? Como é um cat, tem que trocar o complexo conjugado, então vai aparecer um i. Então, esta operação aqui vai dar para a gente... De novo, este cara aqui vai ficar B e vai ganhar uma fase I, seria menos I, mas por causa do complexo conjugado do Bra, fica I, e este cara aqui vai dar menos I, B, né? Então, I com I dá menos 1, mata este cara aqui, então este objeto vai dar B, R, Vx, Py menos Vy, Px, R menos 1, B. Agora, aqui a gente tem que ver o que time reversal vezes inversão faz, né, que é a ação de R menos 1, né, a transformação de semelhança deste objeto aqui. O que este cara faz? O que essa composição vai fazer? Bom, esse cara aqui é no espaço real. Então, a gente viu que a inversão leva x em menos x e time reversal não faz nada, né, no espaço real. Então, este cara aqui vai trocar o sinal, vai levar x em menos x. Py é o operador momento. Então, a inversão vai levar py em menos py e time reversal vai levar p em menos p. Então, este cara aqui não vai fazer nada, né? E mesma coisa aqui, vy vai trocar de sinal e px não vai fazer nada. Consequentemente, a gente vê que isso daqui é menos b Vx, Py menos Vy, Px, B. Certo? Ou seja, o elemento de matriz de A é menos o elemento de matriz de B. Sacaram? Então você vê que o QSIM, as operações de simetrias no QSIM nos dão muita informação, mas o KP complementa, porque explica pra gente por que troca de sinal, né? Dá um complemento. A gente entende melhor que trocou de sinal por causa do KP. Mas o QSIM já tinha dado isso, né? Então, se você confiar, basicamente essa brincadeira toda que eu fiz aqui já está implícita no QSIM, porque o QSIM resolve aquele sistema de equações que é composta por operações desse tipo, né? Que é basicamente aplicar todas as operações de simetria, obter o sistema de equações e resolver ele, né? Então aqui já está feito. Então essas análises todas já estão implícitas no QSIM. Por último, falta entender o porquê que esse elemento de matriz aqui eu posso colocar igual a zero. E o que a gente sabe dele é que é um elemento de matriz, esse que está aqui, né? Depende de spin. Deixa eu voltar para a nossa matriz aqui, porque está misturando o bloco up com o bloco down. E é um elemento de matriz do tipo sigma x e sigma y, ou sigma y, né? Porque mistura a up com a down. Então, para misturar spin tem que ser sx ou sy, né? E tem que ser linear em k. Então, com certeza tem que vir desses objetos aqui. Então, vai ser do tipo sx, por exemplo, né? O sx vai aparecer aqui vy, perdão, aqui, né? Não, aqui mesmo. Vai aparecer vy, deixa eu pôr aqui, vai. Vou precisar para deixar claro. Então, este cara aqui, se eu pegar a componente sx, por exemplo, vai dar vy kz menos vz ky. Mas a gente está no modelo 2D, então não tem kz, esquece esse cara, kz é zero, né? E se eu pegar a componente sy, vai dar vai dar vzkx menos vxkz. De novo, no modelo bidimensional não tem o kz. O k não é operador, né? K é um número, o operador é o p. Então, o único operador que tem aqui é o vz, certo? Vz, pensa que ele é a derivada do potencial na direção z. Então, como o nosso potencial é simétrico em z, o vz vai ser ímpar em z. Perceba que isso é problemático, porque a gente estava trabalhando num grupo estritamente bidimensional. A gente nunca falou da direção z do grafeno, a gente trivializou ela.
Mas uma vez que a gente incorpora spin órbita, a direção Z aparece aqui, né? E se... Bom, para tratar esse cara corretamente, eu teria que sair do grupo C3V e ir para a versão 3D, que é o grupo C3H. A diferença do C3V para o C3H é que o C3H vai ter a operação de mirror sigma H, que é o mirror Z, né? Se eu tivesse feito tudo com este cara aqui, eu já teria visto que esse elemento de matriz ele é zero. Aqui a gente pode ver isso pelo KP, porque vai ser basicamente eu vou ter aqui, seja esse cara, seja esse, eu vou ter elementos de matriz de VZ entre orbitais A e B, já fatorando o spin, ignorando o spin. O que eu posso esperar deste cara aqui? Bom, com relação à direção Z, o que importa é que este cara aqui é do tipo PZ, né? E este cara também é do tipo PZ. Então aqui eu tenho um objeto que é ímpar em Z e uma derivada que também é ímpar em Z. Então este cara, C3, três funções ímpares integradas, vão dar zero. Tá? Então isso aqui é interessante porque esse C3 aqui só apareceu porque a gente está trabalhando com um grupo bidimensional e não incluiu o mirror Z. Né? Insisto, esse mirror Z não seria necessário se a gente estivesse trabalhando sem spin. O grafeno sem spin é puramente bidimensional. Mas incluir o spin, a operação mirror Z está faltando. Está fazendo falta aqui, porque ela diria que esse cara é zero. Veja aqui, só para pensar nas representações, A e B são do tipo E, então bracket E, então o produto do bracket está aqui, e o VZ, perceba que ele está aqui, ó, né? Derivada com relação a Z, é esta operação de simetria aqui. Então ela é do tipo A1, que está composta aqui. Então, a princípio, este grupo nos diria que esse elemento de matriz é finito, né? Por isso que o C3 aparece lá. Se a gente fizer a mesma coisa no C3H, é um pouco mais complicado. Basicamente, nesse grupo aqui, o nosso Bra e o nosso Cat, eles pertencem, eu vou adiantar aqui, eles pertencem ao E duas linhas. Tá? Essa é a representação aqui no grafeno. Então, aqui eu tenho... E aqui ele colocou em duas linhas, porque tem um lance de complexo conjugado que a gente não discutiu, mas é como se as nossas funções de onda fossem essas duas aqui. Ó. A função A é essa, a função B é essa. Ok? É uma rotação, porque é como se as fases estivessem rodando. Tá? E tem um lance, uma mistura complexa aqui das fases complexas, né? Um pouquinho mais delicado. Mas são esses dois caras aqui. Então, aqui é E duas linhas, e aqui também é E duas linhas. E o VZ vai ser do tipo A duas linhas. Tá? Perceba que operações linhas são aquelas que são pares em sigma Z, em mirror Z, e duas linhas são aquelas que são ímpares em mirror Z. Essa é uma anotaçãozinha de 3 grupos. Né? Então, se eu fizer o produto E duas linhas com E duas linhas, dá dois A' mais E'. Ou seja, não contém o A duas linhas. Portanto, neste grupo a gente vê imediatamente que esse elemento de matriz é zero. Sacaram a diferença? Sim. Escolha do grupo. Então tem essas delicadezas todas. Perceba que como linha e duas linhas se refere à paridade do mirror Z, perceba que o produto de Bras e Cats de uma única linha dá uma única linha, que é basicamente par com par dando par. E se eu pegar este bloco aqui, que é duas linhas com duas linhas, é como se fosse ímpar com ímpar dando par. Só tem uma linha aqui. Nos produtos só aparecem duas linhas quando você tem o Bra com uma linha e o Cat com duas linhas. E aí dá par com ímpar dando ímpar. Tá? Então, essas são notações. Como eu falei, uma linha e duas linhas é paridade com relação a esse mirror. G e U
é o alemão para par e ímpar, que se aplica à inversão. Nesse caso não tem inversão, então não tem GIU. E no grupo que a gente estava olhando aqui, o C3V, você tem o 1 e o 2, que é paridade perante o mirror perpendicular. Tá? Então, essas notações que aparecem aqui, elas são muito úteis, só que leva tempo para decorar. Tá? Bom, é isso. Então, com isso a gente fecha essa interpretação do modelo do grafeno. O único porém aqui que eu coloquei esse zero com a mão, porque por causa desse lance, a gente estava no modelo 2D, e no modelo 2D você não tem essa informação de que esse elemento de matriz deveria ser zero. Ok? Daí a gente viu também, veja que nesse momento, espero que tenha ficado claro, a origem do termo de spin-órbita. Então, todo termo de spin-órbita vai aparecer dessa forma. Tá? Neste caso aqui é o chamado spin-órbita intrínseco do grafeno, que é esse lambda aí. Ele é muito pequeno, tipo 24 microelectronvolts, mas a origem dele está aqui. Tá? Vem de simetria, dessa análise de simetria. Então, aqui ele existe porque não tem simetria de inversão. Se tivesse, ele seria zero. Ok? Tudo bem? Professor, tá me ouvindo? Pode falar. E se tivesse um Rashba, por exemplo, entraria na diagonal também? Como é que seria? Uhum. Seria somado ao lambda aí. Não, o raspa do grafeno, ele entra na antidiagonal aqui. Aí depende do que você chama de raspa, né? O raspa vai ser uma operação de simetria que você vai aplicar um campo numa certa direção, né? Você vai usar um campo para quebrar uma simetria. Isso tipicamente a gente entende mais ou menos por raspa. A gente usa raspa de forma um pouco exagerada. Tem muita coisa que não é raspa e o pessoal chama de raspa porque você enfiou um campo e aquele campo quebrou uma simetria, e aí o termo que surge porque você quebrou o campo, o pessoal chama de raspa. Né? Mas na prática é melhor chamar de SIA, S-I-A, que é a simetria de inversão quebrada estruturalmente. Né? Structural Inversion Asymmetry. Então, é a assimetria de inversão estrutural, que não é do cristal, mas ela é induzida por uma combinação de camadas, né? Você faz uma heteroestrutura ou quando se aplica campos. Tá? Então, é uma quebra de simetria externa, digamos assim. Isso é o que o pessoal acaba chamando de raspa de forma um pouco exagerada. Então, aqui teria que pensar, né? Que campo que você quer aplicar? Provavelmente você gostaria de aplicar um campo na direção Z, né? Então, lembra que aqui a gente está num grupo que as nossas operações de simetria, vamos estar aqui, né? É o C3Z e os mirrors perpendiculares a esse C3Z, né? E a princípio o mirror Z, né? Isso, a princípio o mirror Z. Vamos lá para o C3H, que é melhor. Aqui é importante ter o grupo completo. Então, se eu aplico um campo na direção Z, eu não quebro a simetria C3Z, porque são rotações ao redor desse campo, então não quebro. Eu quebro o sigma H, e, consequentemente, eu quebro o S3. Né? Isso. Acho que eu estou no grupo errado. Acho que era para ser o D3H. Perdão. Era para ser o D3H, gente. Aqui deu certo, por sorte, mas era para ser o D3H. Tá? A interpretação continua sendo a mesma. Tá? Só tem que colocar aqui, em vez de A duas linhas, o Z vai ser A duas linhas 2. Você tem aqui as duas linhas indicando a paridade do sigma e o 1 e 2 indicando a paridade das rotações. Tá? Das reflexões, perdão. Mas a ideia é a mesma. Então, aqui, se eu aplicar o campo em Z, eu quebro o sigma H, quebro este cara aqui também, e eu volto para o C3H, né? Na verdade, eu volto para o C3H, porque eu tenho... deixa eu pensar aqui. Eu quebro esse cara também, eu volto para o C3H. Isso.
Deixa eu pegar aquele paper que eu acabei de abrir, que tem a resposta do que eu preciso. Só pra ter certeza que eu não estou falando besteira, tá? Por sinal, tudo isso está na TCC do Brian, tá? Querem ver a TCC do meu aluno Brian, toda essa discussão está lá. Ok, não tô falando besteira assim. Deixa eu só lembrar aqui. Ah, sim. Certo. Tá. Perdão, lembrei. O que está diferente aqui, eu estava tentando entender por que não apareceu Hashba aqui, né? Porque se eu volto para o C3H, deveria aparecer Hashba aqui, né? Mas o que acontece é que quando você aplica o campo na direção Z, você quebra a inversão também, né? O time reversal vezes a inversão. Você não quebra time reversal, mas se você aplica o campo em Z, time reversal vezes a inversão não vale mais. Esse é um pouco mais delicado de ver. Vocês enxergam ou não? Porque a inversão leva Z em menos Z, mas você não pode mais levar Z em menos Z. Então está quebrado o time reversal vezes a inversão. Como eu não quero mostrar a solução do código, deixa eu rodar aqui do lado. Eu vou tirar a simetria time reversal vezes inversão daqui e a gente vê como é que fica o hamiltoniano. Aí, ficou bem mais feio, né? Deixa eu maximizado. Bom, na diagonal você continua tendo lambda aí, né? Mais e menos lambda aí. Aqui, veja, aqui apareceu, aqui você tem o sigma x kx, sigma y ky, e apareceu um outro cara, mas esse cara aqui vai, de novo, aqui é um modelo 2D, né? Então tem que tomar cuidado. A parte 3D vai eliminar algumas coisas. O C6 vai dar zero por causa da direção Z, que não está incorporada aqui. Estes caras aqui, o C4 e o C7, também vão dar zero, porque está faltando a direção Z, e o C5 também. O Hashba que você quer, quando eu apliquei o campo elétrico na direção Z, é o C2. Tá? Esse é o termo spin-órbita que é induzido quando você aplica um campo na direção Z no grafeno. Aqui o C2, aqui o C2. Então veja que não é Hashba, porque não tem cara de sigma escalar K. Né? Nem, não tem K, né? É para K igual a zero. Mas é o termo de spin-órbita que aparece quando você quebra a simetria de inversão aplicando um campo, que é o equivalente do que o pessoal costuma chamar de Hashba. Ok? Acabei mostrando a resposta ali, mas vou fingir que não mostrei. Tá? E se eu ponho o TI aqui de volta, simplifica. Então aqui tem essa peculiaridade do grafeno. Bem, por enquanto? Sim. Tá, ok. Bom, vamos avançar aqui. Os outros modelos, agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque a ideia é sempre mais ou menos a mesma. E os dois modelos que a gente gostaria de discutir aqui são, então, você tem um modelo tradicional, que é o modelo do GAAS, tá? Deixa eu maximizar aqui para focar nessa discussão. Talvez colocar de lado, né? Um pouco maior. O GAS, ele tem o seguinte, ele tem bandas. Você tem aqui a banda de condução, e aí você tem 3 bandas de valência principais, que eu vou desenhar assim. Eu não vou olhar muito para os detalhes. Na verdade, eu precisava do grupo, né? Deixa eu voltar para cá. Vou voltar para cá. Então, neste caso aqui, do GAS, ele pertence ao grupo OH.
dois modelos na cabeça agora e me confundi. Não, TD. Pertence ao grupo TD. Então, esse aqui é o grupo do GAS, tá? Basicamente, estas três operações, essas três bandas aqui, que são as bandas de valência, elas são compostas pela representação T2, que é a representação XYZ. É como a gente fala que são as bandas PX, PY e PZ, essas três aqui. Elas estão separadas, essa separação aqui, ela é dada por spin órbita, tá? É o termo de split-off que a gente chama, e ela é basicamente spin órbita. Então, aqui, esse grupo aqui é o grupo sem spin. Então, a princípio, sem spin, a gente teria que essas três bandas seriam degeneradas, com degenerescência tripla, né? O tamanho da representação nos dá a degenerescência. Então, eles formariam uma única banda. Mas quando você coloca spin, você tem essa separação aqui. E esta banda aqui, que é a banda de condução, ela é do tipo A1. É a banda S, que é a banda simétrica, né? A representação trivial, que é totalmente simétrica, a gente chama de banda S. E essas aqui são as bandas P's. Aqui fica melhor se a gente falar que é assim. P, X, P, Y. A gente costuma usar a letra maiúscula, tá? Porque não é o operador P, mas é uma banda que se transforma do mesmo jeito que o operador P, tá? É o P maiúsculo. E aqui é o S maiúsculo, que é uma banda que se transforma como se fosse um orbital S. Tá? Isso é sem spin. Quando você coloca spin, né, aí você tem uma delicadeza, que eu tenho que fazer o produto deste cara aqui com spin, né? E deste também. Isso eu não vou falar em detalhes aqui. Só vou chamar a atenção de que essas tabelas de multiplicação, essas tabelas de caracteres que eu estou mostrando aqui, só tem a parte orbital, que são páginas da química, em geral, que eles separam só a parte orbital. Esse QC é de química quântica, basicamente, Quantum Chemistry. Para olhar a parte de spin, o livro de referência é o livro do Koster, físico antigo, não sei se está vivo, mas ele tem as tabelas com spin. Então aqui a gente quer a tabela do grupo TD. Né? E se eu olhar para a tabela do grupo TD, que está acima ou para baixo? Acho que para cima. Aqui está do OH. Aqui, ó. Essa é a tabela do grupo TD. Essa tabela aqui é só o complemento, tá? Só a parte de spin. Tem várias complicações. Aqui você tem as operações, e aqui você tem, basicamente, o spin introduz 3 IREPs novas, que é a gama 6, a gama 7 e a gama 8. Nessa tabela, a primeira linha da tabela sempre é a representação que atua no spin puro, que é a base de spin up e down, que é momento angular meio. As outras, gama 7 e gama 8, são complementos, que é spin vezes alguma parte orbital. Nesse caso aqui, o gama 8 é a representação de spin 3 meios. Tem 4, né? 3 meios, 2n mais 1 dá 4. Né? E esta gama 7, ela é também de spin meio, mas é a parte de spin meio lá do spin 3 meios. Né? Então tem uma composição aqui de spins que eu não vou entrar em detalhe. Só que o que eu quero chamar a atenção é que este cara aqui vai dar gama 6 nesse produto, tá? Que é basicamente a representação do spin meio. E este cara aqui vai dar gama 7 mais gama 8, que é basicamente a representação de spin 3 meios. Então veja que separou em duas representações, e é por isso que abriu aqui. Ó. Uma delas, veja que essa daqui ela é 4 vezes quatro vezes degeneradas, né? E você tem aqui duas bandas e o spin up e down delas. Então, essa daqui seria a gama 8, que é 4 vezes degeneradas. Essa aqui é a gama 8. E essa daqui é a gama 7, que é 2 vezes degenerada. É o spin up e down dela, que é o gama 7 aqui, que está 2 vezes degenerada. E essa daqui, naturalmente, é o gama 6, que é 2 vezes degenerada, que é o spin up e spin down. Tá. O
que importa aqui para a gente para pensar no GIS? Então tem muita complexidade aqui que eu estou pulando. O que eu quero chamar a atenção aqui da simplicidade é o fato disso daqui ser gama 6 e isso ser uma representação simples de spin meio, o que simplifica muito a nossa brincadeira. Eu vou deixar o livro aqui aberto do lado, maximizar de novo aqui, só para ilustrar o que eu quero dizer. Ok. Bom, então, se eu olhar para a banda de condução, né, só quero olhar para a banda de condução, essa aqui de cima, né, então as minhas funções de base, elas são um orbital totalmente simétrico vezes o spin. Mas se o orbital é totalmente simétrico, veja, no grafeno a gente ignorou o orbital PZ, porque ele é simétrico e nunca afetava as operações de simetria, a não ser que a gente olhasse para a direção Z. Mas aqui no grafeno, mesmo considerando, esse TD é o grupo tridimensional. Então ele é totalmente, perdão, no GAS, né? Esse orbital S é totalmente simétrico, mesmo se considerar as 3 dimensões. Ou seja, ele é inerte, não faz nada. Então o que me interessa é só o spin. Então eu posso trabalhar numa base em que eu imagino que o meu Bra e o Cat são simplesmente o spin. E as nossas operações de simetria são trivialmente as operações de simetria do spin, as matrizes de rotação de spin, que a gente já viu na aula passada. Aí, uma coisa que talvez a gente precise aqui é não olhar para esta página aqui, mas olhar naquela outra página que eu gosto, que é a do Guernaud, Katzers, que ele traz de forma prática para a gente os geradores do grupo. Né? Então, é a mesma tabela, só que aqui embaixo ele ajuda a gente, que se a gente não memorizar, ele traz aqui os geradores. Então, os geradores do grupo são dois. Pode ser escolhido como 2 eixos S4, ou um eixo S4 e um C3, ou um C3 com um sigma D. Bom, tem várias opções aqui, né? Qual seria o mais fácil aqui? Deixa eu ver. Eu acho que o mais fácil talvez fosse o C3. O mais fácil é o que eu escolhi lá no paper, na verdade, né? Deixa eu... Aqui naquele paper que eu mandei para vocês lerem no apêndice A. Deixa eu ver quais que a gente escolheu aqui, que aí já facilita a brincadeira, né? Essa discussão tá aqui, ó. A gente escolheu... perdão, mas aqui o grupo é um pouquinho diferente. Aqui a gente está no grupo C6V. Aí a gente trabalha com geradores C6 e sigma D. Aí muda um pouquinho. Eu quero ficar no TD. Então, no TD, acho que o mais fácil seria pegar os geradores C3 e sigma D. Aí agora a gente precisa interpretar o que são essas operações de simetria neste grupo, né? Aqui, isso também dá um trabalhinho. Ok. Bom, esse grupo é um grupo de um material do tipo, né, o GAS é um material do tipo Zinc Blend. Para a gente visualizar essas operações, deixa eu olhar aqui, ó. Vou pegar uma referência aqui, uma imagem de um cristal Zinc Blend. Eu acho que, na verdade, esse link aqui é até interessante, que ele traz tudo que a gente precisa. Então, essa aqui é a representação do Zinc Blend. Não, não é esse link, não, é outro. Bom, vamos olhar aqui. Eu gosto desta figura aqui. Qual seria... Essa aqui é o cristal Zinc Blend. Acho que essa figura está melhor.
Esta figura aqui, talvez. Ou essa aqui. Essa está melhor ainda. Ok. O que seria a operação C3? Imagina um eixo que corta deste átomo do fundo até esse átomo da frente aqui. Você percebe que ao longo desse eixo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? O triângulo formado por esses caras. Esse triângulo aqui define um plano perpendicular a esse eixo que corta o centro do cubo aqui. Essa é a operação C3, é a rotação que gira esse triângulo nele mesmo. Tá? Essa é a rotação. Então, se eu pegar x, y, z, essa direção aqui diagonal é a direção 1, 1, 1. Então, esse C3 é uma rotação em torno da direção 1, 1, 1. E o sigma D, ele deu a dica aqui, ó, é qualquer mirror do grupo que não seja coplanar com o C3, basicamente. Tá? Ou eu posso, por simplicidade, na verdade o sigma D é difícil de enxergar. O C3 a gente enxergou. A gente pode pegar o S4 com o C3. Então, vamos pegar o S4. O que é o S4? O S4 é uma rotação de 2π sobre 4 seguida de um mirror na direção Z. Então, ela é uma rotação na direção 001, mais um mirror na direção Z, na direção perpendicular. Então, se você pegar aqui, ó, se eu rodar esse quadrado na direção Z, claro, os vértices vão neles mesmos, né? Todos os átomos azuis vão neles mesmos. É meio trivial. Que é a operação C4. Mas perceba que os átomos brancos aqui do centro, se eu rodar de C4, não vão neles mesmos, né? Esse cara vem para cá, esse cara vai para lá. Mas se eu pegar esse cara, rodar de C4, ele vem para cá, e eu aplico o mirror, ele vem nesse. Do mesmo jeito, se eu aplicar o S4, vem para cá, e o mirror vai para lá. Enxergar isso em 3D é um pouquinho difícil, mas deu para enxergar aqui? Suficiente? Sim, estou acompanhando. Ok. Então, como é que a gente monta o grupo do GAAS, usando essas operações de simetria? Bom, basicamente, as operações vão ser as matrizes de representação de spin. Então, a gente vai tentar trabalhar, basicamente, se eu pegar esses caras aqui e falar que estas são as operações R do grupo, ou operações S, chama de R, né? As matrizes de representação vão ser matrizes na base de spin das operações R. Ou seja, vão ser basicamente exponenciais de I θ sobre 2 algum U, né? Escalar sigma. Agora, quem é esse U? Esse U vai ser ou o 1 ou o 001. E o θ, né? Bom, se eu deixar mais claro aqui, o D sigma do C3 vai ser a exponencial de EI π sobre 3, né? Aí aqui vai ser o U11 escalar sigma, tem que normalizar esse 1,1, claro, né? E o D sigma do S4 vai ser a exponencial de I π sobre 4, aqui é fácil, né? Sigma Z. Então, essas são as matrizes de representação que importam para a gente no GAS, né, com spin. Então, se a gente pegar isso daqui e ir lá para o QSIM agora, deixa eu correr aqui para cima, pegar só a parte importante. Vou copiar esse cara aqui. E este cara aqui é o suficiente. E vamos adaptar. Então, as operações de simetria. Então, vamos começar aqui. A primeira vai... e veja que o QSIM, a princípio, ele já tem a parte de spin implementada, né?
Então, na verdade, eu posso pegar aqui, ó, e definir o C3 como sendo a rotação, né? A rotação em torno do eixo 1. E veja as outras opções aqui, ó. É o ângulo, né? Perdão, desculpa. O ângulo primeiro, né? Então, o C3 é 1/3, que é a rotação de 1/3. Aí, em torno do eixo 1. A inversão é para a operação S, tá? Aí eu posso passar o U, que a gente tinha passado antes, ou eu posso passar o spin. Então, o spin, se eu passo o valor do spin aqui, ó, cadê a documentação? Então, se eu passar spin meio, ele já vai usar as representações spin meio para definir esses objetos, usando as matrizes de spin já bem definidas. Então, aqui eu posso, ao invés de passar o U, eu posso simplesmente passar spin igual a meio. Aí, essa construção, essas matrizes aqui, ele já sabe construir a partir disso. São as matrizes de spin meio do C3. E eu posso fazer a mesma coisa para o S4, vai ser uma rotação π sobre 4, em torno da direção 0, 0, 1, spin meio, só que é uma operação de rotação imprópria. Então eu tenho que colocar aqui o inversion igual a true, tá? Que é o que estava aqui. Esse é o S4, então não preciso de nada disso. E aqui está a resposta do exercício de novo, perdão. E eu tenho que colocar o time reversal também, né? Então, chamar de time reversal de TR. Nesse caso, eu posso usar o time reversal padrão. Basta eu passar a dimensão do espaço real, que é 3, e falar que eu estou trabalhando com spin meio. Então, essas são as operações de simetria, C3, S4 e time reversal. Aqui ele vai construir o hamiltoniano. A dimensão do meu espaço é 3, e eu quero construir até potência de K igual a 2. Vamos ver o que dá. Se eu fiz tudo certo. Tá certo? Tá certo, né? Tá certo. Que é basicamente o P quadrado sobre 2M. Ok? Sim. Não tem Rashba, né? Por que não tem Rashba? Porque tem inversão aqui no meio. Mas eu posso ir até a ordem... Eu fui até a ordem 2, né? Se eu for até a ordem 3, aumento... Olha lá. Deixa eu dar uma simplificada aqui. Ó. Vou deixar aqui até a ordem 2. Separar aqui. Chamar de H3. Eu posso passar aqui só... Para ele pegar só a ordem 3. Isso que está aparecendo aqui, veja que é tudo C0, né? É um coeficiente só. Esse bando de termo aqui é o Dresselhaus cúbico. É o termo spin órbita de Dresselhaus. Dá para ver que é spin órbita? Vamos ver, ó. Aqui é spin up, tá? Se comparar esse cara com esse, trocou o sinal, né? Então tem um sigma z aí. E se olhar com atenção para esses caras aqui, ó, vamos pegar esse aqui que é real, kx quadrado, ky quadrado, perdão, kx ky quadrado, kx ky quadrado, com o mesmo sinal. Então é um sigma x, né? E se olhar para esse cara, tudo que tem i vai ser mais ou menos sigma y, né? Se olhar com calma aí. Então você tem aqui o sigma x, o sigma y, o sigma z, todos com a mesma intensidade C0, tá? Então esse C0 aqui seria o coeficiente de Dresselhaus cúbico. Então quando você faz grafeno não, perdão, GAS, banda de condução do GAS sem quebrar a simetria de inversão, você tem o P quadrado sobre 2M, que é o C1, o C0 seria o fundo da banda aqui, né? E você tem o termo cúbico de Dresselhaus. Agora, você quer capturar o Rashba, você tem que olhar agora para onde vai o grupo TD quando você quebra a inversão. Deixa eu ver se eu tenho... não sei isso de cabeça, não. Preciso olhar para ver qual é a quebra de simetria
Bom, tem uns poréns aqui que eu estou pulando, tá? Mas isso aqui é o GAS bulk, na verdade, né? Não vai ter racha também porque é bulk, né? Bom, poderia ter se eu quebrar. Pode ter racha assim, mas é diferente do que vocês estão acostumados. Mas o Dresselhaus cúbico já aparece aqui. Então, no GAS, o primeiro spin orbiter que aparece é o Dresselhaus cúbico. Ok? Por enquanto, tudo bem? Tudo bem. Bom, e o último material que eu queria apresentar para vocês é o BHZ. Esse, bom, tá faltando tempo aqui na aula, mas o BHZ, ele também é do tipo Zinc Blend, ou seja, também é do grupo TD, mas algumas coisas mudam. Pelo seguinte, o BHZ é um modelo para uma heteroestrutura. Então, na heteroestrutura, a gente... Deixa eu maximizar aqui, né? A gente vai ter o seguinte, a gente tem um sanduíche, que é uma mistura de dois materiais. Então, você vai ter uma região aqui, que esqueci as proporções, mas é HG, CD, TE, mas tem uma concentração que está faltando aqui. É HGX, CD, 1 menos X. Aí você tem um outro material aqui que vai ser HGTE puro. E você tem aqui um outro material, de novo, que vai ser HGX, CD, 1 menos X e TE. Então, esse sanduíche vai gerar um poço quântico, né, que a gente já discutiu, que vai confinar os elétrons na região do meio aqui. Os elétrons ficam confinados na região do HGTE. Os dois materiais, com cádmio ou não, são do grupo TD. O que muda deles é que... Esse aí foi o primeiro isolante topológico, não foi? Foi o primeiro isolante topológico, por isso que eu estou falando dele, que é mais interessante. Então, o HGTE, ele vai ter uma banda... Toma cuidado aqui que eu esqueci qual é a banda que tá no CDTE, a banda é normal. Então, no HGTE, a banda está invertida. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com relação ao GAS, são as mesmas representações do GAS, mas... Estou desenhando mal aqui, perdão. É assim, ó. HGTE é assim. Isso. Então, essa daqui é a banda gama 6, a banda S. Essa daqui continua sendo a gama 7, que é aquela banda de split-off. E aqui está a banda gama 8, que é a banda P. Então veja que o S e o P está invertido no HGTE. E se eu olhar para o HGCDTE, com uma certa concentração de CD, aí a banda volta a ser a banda original. Aqui eu tenho gama 6, S. Aqui eu vou ter o gama 8 e aqui o gama 7. E a mesma coisa deste lado aqui. Tá? Aqui é o gama 6. Aqui é o gama 8. E aqui o gama 7. O gama 7 a gente pode nem se preocupar, ele está bem longe de energia. O que importa é que tem esta inversão. Né? Por uma outra cor aqui. E é essa inversão das representações das bandas, porque elas têm simetrias diferentes, é que torna esse material interessante e, em última instância, é o que dá origem aos isolantes topológicos, as inversões de simetrias. Né? O modelo para construir isso daqui é muito mais delicado, porque não é o modelo do GAS que eu montei aqui com vocês rapidinho, é um modelo de bulk. Então é um cristal infinito. Não é o poço quântico de GAS, é o cristal infinito. Aqui não, aqui eu tenho que fazer um modelo pro poço quântico. Então eu tenho que ao longo da direção, que eu vou chamar de direção Z, eu tenho essa mudança nas funções de onda e eu tenho que trabalhar com o formalismo de função envelope. Então, tudo isso gera algumas complicações. Por exemplo, o poço quântico desses caras aqui, ele é diferente.
ele vai ser, o poço quântico, eu basicamente construo ele seguindo as bandas, tá? Então, se eu pegar a gama 6, é como se fosse assim. É este poço quântico aqui, seguindo a energia, seguindo o fundo das bandas, basicamente. E se eu pegar o gama 8, em azul, ele se intercala, ele vem para cá. Tá? Esse aqui é o gama 8, esse aqui é o gama 6. Tem esse intercalamento que é a consequência dessas inversões aqui, ó, né? Aqui o gama 8 está abaixo, aqui está acima. Então tem essa brincadeira. Aí o que acontece? Imagina os poços eles estão acoplados, tá? Como eles estão muito próximos, tem termos de acoplamento hamiltoniano de cima e embaixo que mistura tudo. Mas conceitualmente, o que vocês podem entender aqui é que se eu tenho um poço, eu vou ter autoestados. Então, basicamente, imagina que eu tenho um autoestado aqui do poço vermelho. Vamos chamar esse autoestado de E1. E a função de onda dele é meio esquisitinha. A função de onda dele não é aquele seno, ela é uma função de onda que ela meio que se localiza aqui nas beiradas do corpo, do poço. Já o poço em azul, que é o poço de buracos, né? Parece uma barreira, mas é um poço também, tá de ponta cabeça. É um poço porque aqui eu tenho estados permitidos e aqui eu tenho estados proibidos, de qualquer forma. Tá? Vamos definir que eu tenho aqui um estado que eu vou chamar de H1, e esse estado tem uma cara mais tradicional, tem uma cara assim. Tá? O que importa para a gente, então o modelo BHZ ele é um modelo que usa estes estados como funções de base, o E1 e o H1. Tá? Então ele é um modelo pro poço, é um modelo para os elétrons presos no poço, e ele é composto por esses caras aqui. Essa diferença de energia aqui, a gente vai chamar de M, que é o E1 menos H1. Tá? Vamos dar esse nome. Aí o que acontece? Se esse poço aqui, se eu faço ele mais largo, aqui eu tenho o tamanho do poço, que o pessoal costuma chamar de D. Se eu faço esse poço mais largo, essa energia E1 desce e essa energia H1 sobe. Então, se eu fizer um gráfico das energias como função do tamanho do poço, basicamente o que eu vou ver é essas energias E1 descendo e as energias H1 subindo. E vai ter um ponto de cruzamento. Este ponto de cruzamento é o que a gente chama de D crítico, e ele é em torno de 6,5 nanômetros. Tá? O que acontece? Veja aqui, eu tinha chamado essa diferença de energia de M. Então, se eu estou aqui, ó, eu tenho M maior que zero. E se eu estou aqui, eu tenho M menor que zero. Né? Porque é a energia E1 menos H1, é o vermelho menos o azul. Então, se o vermelho está em cima do azul, a energia é maior que zero. Se o vermelho está abaixo, essa diferença de energia é menor que zero. E esse termo aqui é o que a gente vai chamar de massa, essa diferença de energia. Massa no sentido de mc quadrado, né? Equivalência entre massa e energia. Porque daqui vai brotar um hamiltoniano do tipo Dirac. Aí, o que importa realmente aqui é tentar entender quais são as representações desse E1 e H1. Então, se vocês me derem mais um minuto, eu tenho aqui anotado já. Vai um pouco além do nosso curso, bem além do nosso curso isso daqui. Mas, basicamente, aqui eu tenho o seguinte. As representações vão ser gama 6. Não, aqui é o bulk, né? Perdão, aqui para baixo agora. Então, quando eu vou para a parte de spin explícita, que é bulk ainda, perdão, eu ter avançado já. Aqui, ó. Os estados E1 e H1, que estão aqui, eles têm esta cara aqui. Veja que o H1 é exclusivamente dado pelo gama 8 vezes uma função F3 de Z, que me dá a modulação na direção Z, que é basicamente essa função azul aqui. Tá? E o E1 é uma combinação de gama 6 com gama 8. Então, está misturado, tem uma mistura. Tá?
que vem do modelo mais completo. E tem uma função F1 e F4, que depende de Z também. E aí eu quero saber qual é a simetria, eu preciso saber quais são as simetrias dessas funções F1, F3 e F4. Tá? Bom, é necessário olhar com calma isso, mas aqui embaixo eu já fiz essa análise e tá aqui, ó. O F1 é par e o F4 é ímpar em Z. Tá? Então o F1 é par e o F4 é ímpar em Z. Lembra que o gama 6 é par, né? E o gama 8, o gama 6 é tipo S, o gama 8 é tipo P. Então aqui eu tenho uma função par vezes uma função par, e aqui eu tenho uma função ímpar vezes uma função ímpar. Ou seja, o meu E1 ele é par por inversão, e o gama 8 ele é ímpar por inversão, né? E aí tem que olhar para o F3. Aí eu faço essa análise do F3 em algum lugar. Aqui. O F3 é par. Então aqui eu tenho o gama 8 é ímpar e o F3 é par. Então H1 é ímpar. Ou seja, o estado E ele é par por inversão e o estado H ele é ímpar por inversão. É isso que interessa para a gente nesse modelo. E daí a gente vai buscar quais são as representações do modelo BHZ. Então tem que considerar essa heteroestrutura. E a heteroestrutura, veja, os cristais se transformam perante o grupo TD, cada cristal. Agora, a heteroestrutura, ela gera uma quebra de simetria, porque eu não posso fazer certas rotações do cristal, porque agora a direção Z é diferente, né? A direção Z é diferente das direções inclinadas aqui, né? Porque eu criei uma heteroestrutura na direção Z. Então, isso me diz que este grupo aqui cai no grupo D2D. Está marcado aqui em algum lugar. É o grupo D2D. Aí eu tenho que olhar quais são as representações dessas funções no grupo D2D. Então, veja que é muito mais complicado. Só para dar uma pitada aqui, para vocês entenderem mais ou menos de onde vem isso tudo. Mas é o grupo D2D e eu tenho que olhar como que essas funções de onda se transformam perante o grupo D2D. Isso tudo está marcado aqui, tá? Então aqui eu estou vendo que o E1 se transforma perante a gama 6 ou X6, tanto faz, essa letra aqui, do grupo D2D, e a H1, eu coloquei em algum lugar aqui, tá aqui em cima, né? A H1 se transforma perante X6 do D2D, tá? Não sei se eu digitei errado ou se as duas se transformam perante X6. A gama 6 vai em X6. Acho que as duas se transformam perante X6. Tá? Ok. Bom, enfim. O fato é que as duas se transformam, e aí, usando o QSIM e estas representações, não vou mostrar essa parte porque vocês viram que é bem mais complexo entender o BHZ, mas no fim a gente obtém este hamiltoniano, que é o modelo BHZ mais completo. Aqui eu estou com a simetria de inversão quebrada, então aparece esse spin-órbita delta e esse beta 1, que costumam ser ignorados. Tá? O BHZ mesmo seria só esse trecho aqui. Tá? Ok. O senhor pode compartilhar esse PDF com a gente? Posso, ele está incompleto. Se vocês olharem com atenção, está faltando referências e figuras. Mas eu posso mandar assim. Pelo menos a ideia geral está aqui. Isso aqui é um resumo que eu estava fazendo, mas eu nunca acabei de fazer por falta de tempo. Então falta algumas coisas. Mas eu mando para vocês pegarem os detalhes. Tá? Mas a dedução é essa. É muito semelhante ao que aparece aqui e ao que apareceu no grafeno, com a complexidade de ser uma heteroestrutura e tem esses detalhes todos que são bastante mais delicados. Mas no fim a gente chega no hamiltoniano, né, no hamiltoniano BHZ, a versão mais simples dele vai ser do tipo A sigma x. Não, eu não vou escrever não, que eu vou acabar escrevendo errado, mas é o que está aqui, tá? De cabeça eu vou esquecer. Tem o termo quadrático que está aparecendo aqui também, tá? Então, basicamente, o BHZ que vocês devem estar acostumados a ver é só jogar fora o delta e o beta e o F,
que são termos que aparecem quando você quebra a assimetria de inversão. No modelo original, eles assumem que ainda tem uma certa simetria de inversão. Inversão aqui é um abuso de linguagem, tá? Aqui é inversão, na verdade, é como se fosse um mirror Z, é inversão com relação à direção Z. É um abuso de linguagem. Então, se você mantiver o mirror Z, o F vai a 0, o delta e o beta vão a 0 e você obtém o BHZ original. Mas o mais geral seria esse daqui. Bom, é isso. E aí, ok. Então, aí vou encerrar por aqui essa discussão de simetrias, tá? Manda esse arquivo para vocês estudarem, para tirar dúvida depois. Se quiserem tirar dúvida na próxima aula, eu estou disposto. E aí a gente vai passar, então, para outros aspectos, que eu vou passar alguns exercícios para vocês, para pegar, não esse hamiltoniano, mas a versão mais simples dele, sem os termos de spin órbita, delta, aqui que estão quebrando simetria, e a gente vai diagonalizar, calcular a curvatura de Berry, invariantes topológicos e obter os estados de Borda. Ok? Então, isso é o tópico das aulas seguintes. Trabalhar com este hamiltoniano aqui, ou a versão mais simples dele. E tentei, nessas últimas aulas, explicar para vocês a origem dele, né, da melhor forma possível, só faltando essa parte da heteroestrutura que tomaria umas 2, 3 aulas a mais aí para a gente ver em detalhes. Tá ok? Bom, deixa eu te perguntar, professor, aquela lista que o senhor passou para que dia? Perdão, minha máquina deu uma travada aqui, não ouvi. A última lista que o senhor passou é para que dia? Não passei data, né? Deixa eu parar de compartilhar que minha máquina está travando. Ver se dá uma liberada na minha CPU aqui. Oi, você tá me ouvindo? Deixa eu ver se voltou. Tá meio travado ou tá bem aí? Tô ouvindo bem. Bom, a lista eu não marquei data de entrega, mas vamos tentar entregar para quinta que vem, tá ok? Deixa eu olhar o calendário aqui. Acho que para quinta, se conseguir entregar antes, melhor, porque eu já quero passar uma lista com esse modelo BHZ. Mas tentem entregar para quinta-feira que vem. Eu já passo uma outra em breve. Beleza? Beleza. Eu vou marcar a data lá, vou colocar a data lá. Fechou. Beleza, gente. Então, a gente continua na segunda-feira. E faltou falar um pouquinho dos projetos também. Vamos conversar sobre eles segunda-feira, tá? Eu não passei um roteiro. Vocês devem estar com dúvidas do que desenvolver. Então, na segunda-feira, a gente discute um pouco do projeto também. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem que eu respondo também por texto. Ok? Certo. A gente está refazendo, por enquanto, aqueles exemplos lá do PyTD para pegar mesmo. Ok. Aí depois eu passo instruções mais concretas. Então tá. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda, gente. Até mais.